Deixa eu aumentar aqui o volume. Estão me ouvindo melhor? É a mesma coisa? Ah, beleza. Mas tá bem, né? Tá o volume bom, né? Então, gente, vocês produziram na aula passada a redação, fizeram com base no esqueleto e nos questionamentos, se tiram mais facilidade em produzir essa redação, passem aí um feedback. Samara conseguiu fazer os questionamentos, Samara? Porque você não assistiu a aula, não foi? Foi, eu assisti gravado depois, eu consegui entender também. Ah, massa. Então vamos recomeçar. Olha quantas coisas a gente já vem pegando aí desde o início da redação. Na realidade, esse questionamento tem um objetivo para poder você fechar a redação, tá? Então a gente já trabalhou os 7 passos que são fundamentais para a redação nota 1000, né? Quem lembra aí quais são os 7 passos? Bora lá, decoreba, para não esquecer. Podem falar aleatoriamente. O que é que precisa para ter uma redação nota 1000? Quais são os 7 passos? Isso vocês têm que ter em mente, porque na hora que vocês produzirem a redação de vocês, vocês precisam fazer essa autoanálise. Se não contém esses 7 passos, alguma coisa está errada. E aí tem que olhar para poder consertar, tá? Então vamos lá, quais são os 7 passos? Quem lembra? Colocar um tema na Ter introdução e parágrafos. conclusão. Um tema na introdução e na conclusão. Ter 4 parágrafos. Ok, que mais? Cada parágrafo tem que ter no mínimo 3 períodos. Certo, que mais? Ter 2 teses. Ter 2 teses, que mais? Os parágrafos 2, 3 e 4 devem começar com um operador argumentativo. Ok, faltam só 2. Ter Cada conectivos no início de cada período. Ok, e o último? Uma O proposta último de que redação acaba sendo... com 5 elementos válidos. Ok, certinho. Turma, tem que ter esses 7 passos, tá? Não adianta você... eu recebi, não, acho que não foi de vocês duas, não, mas uma redação com 5 parágrafos. Tá errado. Não pode ter 5 parágrafos. Tem que ter 4 parágrafos. Se você tiver 3 ideias para 3 teses, algum parágrafo não vai estar bem desenvolvido, não vai estar aprofundado. Por isso que tem que ser apenas 2 teses, porque em cada tese você vai desenvolver, cada desenvolvimento você vai desenvolver uma tese. Não adianta colocar várias ideias se você não pode desenvolvê-las, tá? Então, 2 teses, por mais que você tenha, mas isso aqui ia ficar muito bom. Não, dispense. São 2 teses para ter 2 desenvolvimentos bem desenvolvidos, não pode deixar nada superficial, tá? Vamos lá. 5 competências. O que é que a gente avalia em cada competência? Competência 1, quem lembra? Bota tico e teco aí para pensar. O que é que eu avalio na competência 1? Vamos lá? Elementos coesivos, né? Ortografia, né? Exatamente. Então, os desvios ortográficos e a estrutura sintática. Não pode ter parágrafos com um único período. E aí vocês sabem disso, porque quando a gente vai estudar a competência 3, a gente percebe que cada período tem um objetivo, né? Então, não existe parágrafo com um único período. E outra, esses parágrafos, os períodos, têm que iniciar com um operador argumentativo, tá? Talvez não seja necessário todos os períodos, mas pelo menos um operador argumentativo interparágrafo tem que existir dentro daquele parágrafo, tá? Quem lembra da competência 2? Abordagem do tema.
Certo, Estrutura do texto dissertativo certo. e um repertório produtivo pertinente e legitimado. Arrasou, é isso mesmo. Então, tem que ter a abordagem do tema, e aí essa abordagem do tema já pega naquela dica dos 7 passos, né? Que tem que colocar o tema no início, na introdução e na conclusão. Repertório legitimado, pertinente e produtivo. Não adianta só colocar o repertório, tem que estar relacionado ao assunto e tem que também você argumentar sobre aquilo que escreveu. E aí eu lembro a dica: não coloque seu repertório no último período do parágrafo. Por quê? Porque se você colocar esse repertório no último período do parágrafo, você não vai, significa, você não vai comentá-lo. Se não comentou, não vai ser produtivo, tá? Mesmo que seja pertinente. E aí, eu venho lembrar também, a estrutura já sabe, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que são os 4 parágrafos, né? E aí eu venho lembrar também a questão de você, onde você não pode faltar esse repertório no início da sua redação, que vai ser o quê? Você já inicia a sua redação contextualizando algo. É importante isso, tá? Você iniciar a sua redação contextualizando. Ô, professora, e se eu não souber um repertório de acordo com aquele tema, você vai usar o quê? Os repertórios genéricos. E aí tem a Constituição, né? Tem a Declaração dos Direitos Universal, tem a citação de Thomas Hobbes, tem a citação de Gilberto Damasceno, do jornalista. Todos esses repertórios, gente, são repertórios legitimados. E se no final você não lembrar de nada, lembra de Carlos Drummond de Andrade, que dizia que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aquilo ali, ó, aquela citação, você vai transformar em pertinente e produtivo, porque você vai fazer uma analogia das pedras encontradas no caminho de Carlos Drummond de Andrade para os problemas enfrentados, que vai ser aquele tema, porque você já sabe que o tema da redação do Enem é um problema, certo? Vamos lá. Terceira competência, o que é que a gente analisa? Desenvolvimento das ideias. Exatamente. Então, a gente vai analisar o desenvolvimento das ideias e o projeto de texto, tá? O projeto de texto, gente, excelente, é aquele que está com as ideias todas conectadas. E aí vocês têm que ter em mente. Primeiro parágrafo, você vai apresentar 2 teses. Essas 2 teses, você vai desenvolvê-las no segundo e no terceiro parágrafo de forma respectiva. Primeira tese, primeiro desenvolvimento. Segunda tese, segundo desenvolvimento. Na proposta de intervenção, você tem que solucionar essas teses, para que você mostre para o corretor de forma muito clara que você está solucionando aquelas teses. Você vai pegar as palavras-chave das teses que foram colocadas na introdução e colocar na sua conclusão. Outra coisa, inicie sempre o seu desenvolvimento citando aquela tese da introdução, tá? Por quê? Porque o objetivo é você mostrar essa ligação de ideias para o seu corretor, certo? E, como o Yasmin falou, desenvolvimento das ideias. Não adianta você colocar apenas as ideias de forma superficiais, fazendo um elo para mostrar o projeto de texto estratégico, se não desenvolvê-las. Então, você tem que colocar o primeiro período do seu desenvolvimento relacionando ao que foi citado. O segundo período, se tiver uma citação, é o momento de colocar, tá? Depois você vai aprofundar os seus argumentos relacionando aquilo que foi citado e ao assunto, certo? E fechar. Outra coisa, gente, na redação do Enem este ano, porque eu já fiz o curso, tá, para corrigir a redação este ano do Enem, teve uma notícia que foi a questão do direcionamento do texto na competência 3. Então, é nova essa informação, tá? Eles querem que você
abordem o tema em todos os parágrafos, não copiando o tema em si, mas que você não só cite e quando você for defender a tese, você defenda a tese e não relacione ao tema. Não, tem que defender a tese relacionando ao tema, tá? Tem que dar esse direcionamento. Nos anos anteriores, eles não exigiam isso, mas esse ano surgiu essa nova proposta para as correções do Enem deste ano, tá? A gente acabou de fazer o curso agora, e aí agora a gente só está no nível de nivelamento, na parte de nivelamento, que é o final do curso, que a gente só vai fazer depois que vocês fizerem a redação, para poder alinhar algumas coisas, tá? Mas já tem essa informação aí da competência 3, que é uma informação nova que não tinha. Na competência 4, o que é que a gente analisa? Operador argumentativo e elementos coesivos. Massa, isso mesmo. Tem que ter um operador argumentativo intraparágrafo e entre parágrafo. Entre parágrafo é quando você inicia os parágrafos. Lembrando, para você ficar com nota máxima, que são 200 pontos, tem que ter no mínimo 2 parágrafos. Eu indico que coloque nos 3 parágrafos. Início do segundo parágrafo, início do terceiro parágrafo e início do quarto parágrafo, certo? Mas se por acaso você não colocar no segundo parágrafo e colocar só no terceiro e no quarto, e tiver operadores argumentativos dentro dos parágrafos, em todos os parágrafos, você fica com 200 também. Primeiramente, em primeiro lugar, em primeira análise, em primeiro plano, a priori, não são operadores argumentativos, tá? Por quê? Porque para ser operador argumentativo, você tem que relacionar a um parágrafo que já foi citado. Segundamente, em segundo lugar, são operadores argumentativos, porque se você colocou segundamente, é porque houve aí uma coisa em primeiro, né? Em segundo lugar, houve aí o primeiro lugar, mas primeiramente, segundamente, não é. Então, não confie nesses operadores para contar como operador argumentativo, porque não é operador argumentativo, tá? Então, além dos operadores argumentativos, iniciando os parágrafos, de preferência, segundo, terceiro e quarto parágrafo, né? Tem que ter também os operadores argumentativos ligando os períodos dentro dos parágrafos, certo? Já deixem gravados os operadores argumentativos, iniciando os parágrafos. Pode ser nesse contexto, outro assim, e, portanto, toda a redação coloque esses 3 operadores argumentativos que não tem erro, né? E dentro do parágrafo também já grava um, tá? Eu aconselho que vocês estudem um esqueleto modelo, porque na hora que você for produzir sua redação, se você estiver nervosa, que é comum estar, você já tem um esqueleto modelo em mente, certo? Vamos lá, último parágrafo. Ah, outra coisa, nessa competência 4, depois que você produzir toda a sua redação, você tem que fazer uma leitura só com o olhar da competência 4. Depois que você produzir sua redação no rascunho ainda, certo? Aí você vai fazer a sua última leitura para depois passar limpo. Essa última leitura, você vai analisar se tem algum operador repetitivo, certo? Aí você vai ter que riscar e substituir por outro, e vai olhar se tem alguma palavra repetida dentro do mesmo período ou dentro do mesmo parágrafo. Se tiver, você vai ter que riscar e substituir por uma sinônima, tá bom? Principalmente se tiver dentro do mesmo período, ok? Então, tem que ter uma leitura só para a competência 4. E na competência 5, para fechar, o que é que a gente analisa? A proposta de intervenção com 5 elementos. Exatamente. Turma, coloque na ordem essa proposta de intervenção. Facilite a leitura do corretor. Então, você pode colocar agente, que é quem vai fazer a ação. Pode colocar aí o detalhamento do agente, especificando quem é esse agente. A ação com um verbo no infinitivo, tá? Deve fazer isso, isso e isso. O modo meio, e aí você vai colocar por meio de e desenvolver o modo meio. E o efeito, que você vai colocar a fim de e desenvolve o efeito. Por que é importante
colocar essas palavras-chave para você facilitar a vida do corretor, para que ele enxergue e pontue logo essa sua redação. Tem gente que coloca todos os elementos, mas de forma muito embaralhada que a gente não consegue enxergar. O objetivo é facilitar esse olhar do corretor. Outra sequência que pode ser é agente, ação, modo meio, efeito, e o efeito do efeito que vai ser um detalhamento, é uma outra forma. Mas sempre coloque nessa sequência, para que o corretor enxergue, facilite aí o olhar dele, tá bom? E aí a gente já viu os 7 passos, as competências, e agora a gente vai para a estrutura. Introdução, eu tenho que fazer o quê? Iniciar a minha redação com uma contextualização, ou seja, um repertório, certo? Depois, eu vou apresentar o meu ponto de vista relacionando aquilo que foi citado, porque é nesse momento aí, ó, no segundo período, que eu ganho meus 200 pontos na redação, referente à competência 2, porque eu apresentei um repertório legitimado e o meu ponto de vista vai dar pertinência e produtividade, certo? Aí, o terceiro período, eu vou apresentar as 2 teses. O quarto período, eu vou apresentar um fechamento, incluindo o tema da minha redação. Então, minha introdução, gente, tem que ter, no mínimo, 4 períodos. É um parágrafo com 4 períodos. Cada período é uma objetividade. Contextualização, depois, ponto de vista relacionando ao que foi citado, depois, teses, depois fechamento com o tema, certo? Vou para o D1 e para o D2, que é a mesma estrutura. Eu faço um link apresentando aí a minha tese, certo? Segundo período, se eu tiver algum repertório, momento de colocar agora e aprofundar os meus argumentos. Terceiro período, fechamento, apresentando uma mini solução para aquela tese que é uma problemática, certo? Isso vale para D1 e para o D2. Só que o D1 eu vou relacionar a primeira tese e o D2 a segunda tese. O que é que eu tenho que mostrar para vocês? Que nesse parágrafo eu tenho que ter, no mínimo, 3 períodos. Se eu apresentar um repertório, eu vou ter 4 períodos. Se eu não apresentar, eu vou ter 3 períodos, certo? Último parágrafo, conclusão. O que é que eu tenho que ter? Primeiro período, anúncio da proposta de intervenção. Segundo período, o que é que eu tenho que ter? Os 5 elementos, né? Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento do efeito. E o último, o fechamento do meu texto. Esse fechamento, turma, eu tenho que fazer um link com aquela contextualização que foi citada na introdução. E por que que é importante fazer esse link? Para que eu mostre para o meu corretor que minhas ideias estão todas conectadas, da primeira linha que eu apresento a minha contextualização, à última linha que eu retomo a esta contextualização, fechando o meu texto. Pronto. Então, você já tem ideia aí. 7 elementos, as 5 competências e o que tem que ter em cada período. E aí, para facilitar, a gente vem agora. Pronto, eu já sei toda a estrutura, toda a técnica para tirar nota 1000. Mas você ainda não pegou o tema, porque o tema você só sabe. Bom dia, Marco. Porque o tema você só sabe na hora do Enem. E aí é que vem o que? Os questionamentos. Estes questionamentos servirão de argumentos para que você desenvolva as ideias referente àquele tema, tá? Então, quando eu pergunto, deixa eu botar aqui, um minutinho só.
abrir. Quando eu pergunto os questionamentos daquele tema, certo? E faço. Peraí, não é essa parte aqui não, essa parte eu vou apresentar hoje. Peraí, deixa eu interromper aqui. Um minutinho só. Bom dia, Vivian. Bom dia, Marco. É essa aula mesmo? É sim, tá certinho. Ah, beleza. Tá bom, tchau. Bom É dia, porque povo. a gente já começou há um tempinho, mas aí tá gravado, viu? Aí que você não assistiu agora, você Vídeo do pega. YouTube. Isso. Ok, Vivian, obrigado. Tô aqui. Então, turma, vocês vão fazer os questionamentos sobre esse tema. Esses questionamentos que servirão para vocês terem aí ideias para os seus argumentos, né? Qual é o macrotema? Onde foi que eu ouvi falar sobre esse tema? Se eu já estudei esse tema em alguma disciplina específica, se eu já li algo sobre este tema, certo? Qual é o causador desse tema, que esse causador aí já serve para o argumento da defesa da sua tese, tá? Qual é a causa ou a problemática desse tema? Como eu posso solucionar este tema? Todas essas perguntas, elas são propositais, né? A pergunta, ela tem justamente essa intenção, de você construir argumentos para esse tema. Quando você for fazer a sua redação, antes de você começar a escrever, é importante você fazer esse esqueleto com essas respostas. Por quê? Porque é esses questionamentos que vão direcionar a sua redação quanto ao tema. Então, o que é que você já tem aí em mente? Os 7 passos, certo? Você já tem o que cada competência analisa e como fazer para ficar com a nota máxima em cada competência. Você já tem um modelo esqueleto para sua redação, porque você já vai com esse esqueleto em mente, inclusive as citações em mente, porque todas as citações que estão naqueles esqueletos ali são citações genéricas que cabem para qualquer tipo de redação, qualquer tema, e você já vai fazer esses questionamentos. Quando você junta esses questionamentos com a redação modelo, você já consegue aí adequar e produzir a sua redação por inteiro, entendeu? E aí não tem mais problema, certo? Sua redação já vai estar pronta. É só seguir os 7 passos, seguir, analisar as 5 competências, que você já vai ter mais do que 920 pontos. Por que mais do que 920 pontos e não 1.000? Porque tem os desvios ortográficos, né? Então, pode acontecer de ter um ou outro desvio ortográfico, e aí você acaba, ao invés de 200 pontos, cai para 160 pontos. Você só vai cair de 160 pontos na competência 1 se você tiver mais do que 10 desvios ortográficos. Se você tiver até 10 desvios ortográficos, você fica com 160 pontos, certo? Se você tiver até 2 desvios ortográficos, você fica com 200 pontos. E os outros 40 pontos referem-se à competência 3, na parte de fundamentar os seus argumentos, certo? Lembrando, para os seus argumentos, as teses são 2 causas, certo? Que referente àquele assunto, ou 2 problemáticas. Sempre, para a construção da sua tese, sempre essas causas vai ter um causador. Quem é o causador? Ou o governo ou a sociedade, alguma parte da sociedade, certo?
ou o cidadão em si, que faz parte da sociedade, familiares, estudantes, o que for. Então, olha como você já está construindo. Causa, causador, quem são os mais atingidos por esta causa e por este causador? Quem são essas vítimas? Então, tudo isso aí, ó, é uma forma de você ir fundamentando esses argumentos, tá? Então, desenvolvendo tudo isso, você tem a sua redação pronta. Hoje, a gente vai estudar cada parte da redação. Então, a gente ainda tem mais 3 aulas, certo? A gente vai trabalhar agora com produção de vocês, a introdução, depois o desenvolvimento, depois a conclusão, em cada aula, certo? E aí, nas últimas aulas, na penúltima e na última aula, a redação que vocês fariam durante a semana, vocês vão ter que fazer no momento do curso. Eu vou explicar direitinho, certo? A aula normal, e eu vou abrir a plataforma por 1 hora. Em 1 hora, vocês vão ter que desenvolver. A última redação, vocês têm que desenvolver. O ideal seria as últimas. Vocês tinham que desenvolver sem ter acesso à internet, sem ter acesso a nada, só com vocês mesmos, para que vocês consigam organizar o tempo de vocês para produzir essa redação. 1 hora e meia, no máximo, é o tempo que vocês têm para reproduzir essa redação, certo? Então, eu vou abrir a plataforma e vocês vão ter que desenvolver nesse tempo cronometrado. E aí eu vou estar acompanhando o cronômetro com vocês. Vou botar o cronômetro aqui no Meet, que é o tempo que vocês vão desenvolvendo e encaminha para a plataforma, tá? Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai de introdução, certo? Vou abrir aqui para vocês. Há outro tipo de questionamento, gente, que vai ajudar nessa lição aqui, ó. Tem aqueles 10 questionamentos, né? Mas é importante também você questionar qual é o elemento de maior destaque, certo? Então, por exemplo, questionamento dos temas. Digamos que o tema seja Desafios da Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse tema foi um tema que foi trabalhado em 2018. E aí a gente fala, primeiro questionamento, o que é importante de saber sobre esse tema para você iniciar? Qual o elemento de maior destaque? Em desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, qual é a palavra principal deste tema? A palavra surdos, certo? Então, quando eu encontro a palavra principal, eu faço outro questionamento, encontrando a palavra-chave. Preciso questionar mais algo para falar sobre surdos? Ou tem alguma informação a mais? Tem alguma informação a mais, que é o quê? A questão da formação educacional. Tá vendo? Então, quando eu falo sobre a formação educacional dos surdos, tá completo o meu questionamento? Aí eu falo se sim ou não. Não. Por quê? Porque tem uma outra informação aqui. Não é surdo a questão do mundo. Ele especifica o lugar. Então, é a formação educacional dos surdos no Brasil. Então, precisa explanar sobre este problemática no mundo? Não. O tema especifica somente no Brasil. Por que é importante, gente, eu fazer esses 3 questionamentos, questionar tudo sobre esse tema, para eu poder destrinchar esse tema, certo? Então, qual é a palavra-chave? Surdos. Eu preciso falar de surdos em geral? Não, eu especifico. A formação educacional. Em qualquer lugar? Não, no Brasil. Observe que eu destrinchei todo esse tema. No momento que eu faço isso, eu evito que eu tangencie sobre o tema. Eu falo o tema em geral. Eu vou colocar esse slide para que vocês façam essa atividade. É uma atividade de treinamento, tá? Vocês não precisam me devolver. É só para que vocês desenvolvam, tá? Então, essa atividade tem como objetivo ajudar a realizar esses questionamentos naturalmente, assim que você pegar a sua proposta de redação, tá? Então, aqui, deixa eu baixar. Cadê? Digamos que o tema fosse o tema do ano passado.
O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Fale aí para mim, qual o elemento principal deste tema? Alguém consegue enxergar? Qual é a palavra principal desse tema? Se eu for destrinchar, então qual o elemento de maior destaque? Doenças mentais, tá? É a palavra-chave, é a palavra que não pode faltar na sua redação. Só que eu vou falar sobre a questão geral de doenças mentais. É qualquer coisa sobre doenças mentais? Não, né? Tem aqui, encontrando a palavra-chave, eu preciso questionar. É para falar qualquer coisa sobre doenças mentais? Não. Eu preciso falar sobre o estigma das doenças mentais, tá? Então, eu já encontrei a palavra principal, que é doenças mentais, mas aqui direciono o tema. Eu tenho que falar sobre esse estigma das doenças mentais, certo? E aí vem a próxima questão. Eu preciso falar sobre este problema no mundo? Não, sobre o Brasil, porque eu especifico aqui a sociedade brasileira. Turma, sempre o tema da redação do Enem vai ser uma problemática direcionada à sociedade brasileira, certo? Então, sempre vai estar envolvendo a sociedade brasileira. Fechou? Alguma dúvida sobre esse questionamento? Não, né? Este questionamento é o primeiro passo que você faz para que você não tangencie o seu tema, tá? Então, você precisa aí encontrar a palavra-chave, o que ele pede além da palavra-chave e o lugar específico que ele especifica, tá? E aí agora a gente vai para a primeira parte do texto, que é a introdução. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui bonitinho. 7. Alguma dúvida até aí? Não, né? Nessa introdução, quero a participação de vocês, viu? Tem introdução para que cada um de vocês analise, tá? Deixa eu projetar. Bom dia, hoje o sol. Vamos lá. Apresentou, não? Apresentou. Então, turma, o que precisa ter em uma introdução nota 1000? Vamos analisar. Frase inicial, contextualizar o tema com fato histórico, alusão ou citação. Como vocês sabem, é nesse momento que você vai apresentar o seu repertório. Na obra tal, de acordo com a Constituição, no filme tal, no site de notícias tal. Então, é nesse momento aí que você vai apresentar essa contextualização, certo? Cada número aqui é um período. O número 2, você vai apresentar o seu ponto de vista com argumentos. Esse ponto de vista, ele tem que estar relacionado à contextualização. Por quê? Porque é o ponto de vista que vai dar produtividade a este repertório que foi citado na introdução, certo? Terceiro período, desenvolvimento das duas teses. Turma, tem que deixar claro essas teses. Isso acontece por isso ou por aquilo, certo? Quarto período, fechamento com uma pequena proposta de solução relacionando o quê? Ao tema, tá? Então, é nesse momento aqui, caso você não tenha citado ainda, que você vai colocar o tema por completo. Tem que ter, turma, o tema por completo logo na introdução, para que você não deixe dúvida para o corretor que você vai tangenciar. Então, se colocou o tema por completo na introdução, o corretor já vai saber que o seu texto teve abordagem completa, tá? E aí a gente vai analisar essa introdução aqui. Vamos lá.
Então, frase inicial com a contextualização, ponto de vista, duas teses e o tema. Vamos lá. Aqui tem, de modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta da infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá. Olha só o que ele escreveu. Primeiro período. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood. Turma, Cine Hollywood está escrito como é o filme mesmo, tá? Então, não precisa você colocar Hollywood escrito correto, porque o nome do filme escreve assim. Então, não vai ser descontado como desvio ortográfico, tá? Mas vamos lá. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer da socialização e cultura. O que é que o candidato fez ao apresentar isso? Ele colocou o quê? Uma contextualização. Como foi essa contextualização? Ele citou um filme. Qual foi o filme? Cine Hollywood. Esse filme está relacionado ao tema? Está. Então, ele é pertinente. Por quê? Porque foi referente à redação de 2018, que foi a democratização do cinema no Brasil. Né? Então, fala sobre cinema aqui. Ó, tá vendo? Ops, volta. Fala sobre cinema aqui. Então, se ele fala sobre cinema, o tema é pertinente. Ok, fiz a minha contextualização, certo? Segundo período é o quê? Apresentação do ponto de vista. Aí ele coloca, entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Olha aqui, nesse momento aqui, ó, turma, o que é que o candidato fez? Ele apresentou o seu ponto de vista. Observe que ele colocou um operador argumentativo intraparágrafo para fazer o elo entre a sua contextualização e o seu ponto de vista. O que foi que ele fez aqui para apresentar o seu ponto de vista e fazer esse elo? Ele mostrou, né, que essa realidade não acontece, não beneficia, né, a toda a população brasileira. Ou seja, ele transformou esse repertório aí, que já era pertinente, em produtivo, porque ele apresentou o seu ponto de vista, fazendo um elo com a ficção e a realidade brasileira, informando que não atinge a toda a população. Se ele informa que não atinge a toda a população, ele cita também uma parte do tema, que foi a questão da democratização, tá vendo? Aí aqui, haja vista a elitização dos meios cinematográficos, que é isso aqui, turma. A elitização dos meios ortográficos fala sobre a primeira tese, certo? E a falta de infraestrutura adequada, que é o quê? A segunda tese, tá? Então, já temos aí contextualização, ponto de vista e apresentação das duas teses, certo? Falta agora só o fechamento com o tema, que acontece aonde, turma? No último período. Ele coloca, sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Fechou a sua introdução. Ele colocou
use a análise e a resolução desse entrave, ou seja, apresentou aí que tem que ter uma resolução, certo? Uma solução, e colocou o tema por completo. Esse fechamento, turma, você pode colocar em qualquer tema. Sendo assim, é o quê? Um operador argumentativo intraparágrafo ligando os períodos. Coloque esse operador argumentativo. Aí você coloca, use a análise e a resolução desses entraves. Coloca o tema que está lá na redação. Por completo. É o tema completo. Nesse momento aqui, que o corretor lê a sua introdução, ele já sabe que você abordou o tema por completo, certo? Então, observe que o seu texto na introdução já dá um spoiler do que você vai desenvolver na sua redação. Você aqui na introdução já apresentou um repertório legitimado pertinente ao tema e produtivo. Você já falou para o seu corretor o que você pretende desenvolver no seu tema, né, que são as teses sobre a elitização dos meios cinematográficos e a falta de estrutura adequada, ou seja, as duas teses. Essas duas teses vão ter que desenvolver de forma hierárquica, ou seja, primeiro desenvolvimento você vai falar sobre a elitização dos meios cinematográficos. Segundo desenvolvimento, a falta de infraestrutura adequada nos cinemas, certo? E, no final, a proposta de intervenção solucionando essas duas problemáticas, tá? E aqui, fiquei rouca, o último período é apresentar aí que tem que ter uma solução para essas problemáticas e colocar o tema por completo. Fechou sua introdução. Tá claro aí, gente, o que tem que ter na introdução para vocês, o que é necessário? Vocês conseguem enxergar aí o que, que tem que ter na introdução? Um minutinho só, volto agora. Minha câmera tá fechada, é isso? Não. Peraí, viu? Volto agora. Quem consegue um copinho de água para mim, que eu fiquei rouca? Tia, quem consegue um copinho de água, por favor? Não, só água mesmo, já. Fui pegar uma água que eu tô ficando rouca. Então, turma, tá bem claro aí, né? Cada passo da introdução. Todos conseguem enxergar isso? Sim? Sim. Ótimo. Então, já que vocês conseguem enxergar, eu quero agora que cada um, eu vou colocar aqui um trecho da introdução e cada um vai falar a parte dessa introdução, tá bom? Um minutinho só. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Eu vou botar de preto, porque aqui fica muito fácil, né? Botando colorido. Pronto. Vamos lá. Essa redação, na introdução, ele ficou com 980 pontos, certo? Mas a introdução, ela está completa. Obrigada, tia. Quem vai ser o primeiro? Pode ser Yasmin? Pode ser. Por sorteio, então, Yasmin foi selecionada, tá? Vamos lá, eu vou ler tudo, tá, Yasmin? E aí, depois, você vai me falar até que parte é cada uma, tá? Lembrando que tem que ter aquelas partes da introdução. A Kodak, empresa americana de fotografia, revolucionou o período da Belle Époque, ao disponibilizar equipamentos baratos para a produção de filmes, garantindo a disseminação das ferramentas e das obras destinadas ao cinema. No cenário brasileiro, as contribuições... Até aí? Até aqui vai ser o quê, Yasmin? Vai ser que parte aí? Fala para mim, já vou grifar, tá? O repertório, que é uma contextualização, não é isso? Vamos lá, vou continuar. Na hora que você falar... deixa eu voltar. Ops, foi mal. Na hora que você falar pare, eu paro, tá? E aí você vai falar o quê? No cenário brasileiro,
as contribuições da Kodak ainda são evidentes. Entretanto, diferente daquela época, a democratização do acesso ao cinema no país enfrenta grandes desafios, pois predominam na sociedade problemática que impede a efetivação desse povo. E aí? Essa Peraí que eu parte me vai ser... perdi. Quer que eu leia de novo? Até processos ele fala, ele bota o tema e Certo. relaciona com o repertório. Arrasou, isso mesmo. Turma, então aqui, ó, logo quando ele apresentou o ponto de vista, ele colocou aqui, ó, o tema por completo. Se ele já colocou aqui o tema por completo, que eu vou grifar de verde, não é necessário ele colocar no final novamente do último período, porque senão vai ficar repetitivo. E nesse segundo período aqui, até processo, o que é que ele fez? Ele relacionou ao repertório, transformando o quê? Esse repertório em produtivo. Tá vendo? Demoração cinema no país. Deixa eu botar aqui de outra cor. Então, pronto. Aí aqui tem último período. Assim, convém analisar os principais fatores dessa questão. A elitização presente no contato com as manifestações culturais e os entraves sociopolíticos que sustentam a problemática. O que é que tem aí de problema? Ou o que é que tem aí nessa parte? Fechamento do parágrafo com as duas teses. Muito bem. Então, ele fechou o parágrafo dele. Botar, pode ser, de azul. Com as duas teses. Quais são essas teses, Yasmin? A elitização presente no contato com as manifestações culturais e os entravés sociopolíticos que sustentam a problemática. Não, Exatamente. E os entraves sociopolíticos. Exatamente. Deixa eu gravar aqui. Pronto. Ou seja, não, só até aqui, só até políticos. Pronto. Aqui ele colocou todos as características que precisa ter na introdução. Por que eu coloquei essa introdução? Porque eu quero mostrar para vocês que não necessariamente tem que ter exatamente aquela sequência que eu lhe apresentei, mas precisa ter todas aquelas informações. Não necessariamente a mesma sequência, mas as mesmas informações. Então, observe, ele colocou aqui o ponto de vista, desculpa, a contextualização, tá vendo de vermelho, que foi o repertório. Deixa eu aumentar aqui, né? Tá bem. Certo? Aí depois ele apresentou o ponto de vista dele e apresentando este ponto de vista, relacionando a sociedade brasileira, ao cenário brasileiro, ele colocou aqui o tema por completo, então ele já mostrou para o corretor que não vai tangenciar esse tema, certo? Aí no último período, o que é que ele fez? Ele apresentou as duas teses. A primeira tese é a elitização, a segunda tese, os entraves políticos, e fechou o seu texto. Introdução completa, com todas as características necessárias. Vamos para a próxima. Pode ser você, Marco, que eu estou vendo aqui? Pode sim, Vivian. Então vamos lá. Deixa eu excluir aqui, botar pretinho. Vou ler, e aí no momento que tiver que parar, você fala, para, que aí eu paro, tá bom? Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 garante a todo cidadão o direito à saúde, tá errado aqui, à cultura, à educação e cultura. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. É diferente da introdução, mas eu quero que vocês saibam se vocês aprenderam mesmo da competência 1. Qual é o erro referente a desvios ortográficos nesse termo destacado aqui, de vermelho? Tem algum erro aí?
O quê? A educação e a cultura. Exatamente. Esse trecho aqui é porque, gente, na realidade, são trechos de redações do Enem mesmo, e aí a gente faz um recorte e coloca aqui do jeito que tá, certo? Com certeza, esse candidato aqui, ele ficou com 960 pontos por conta desse desvio aqui ortográfico. Qual é o desvio? Ausência de paralelismo sintático. O que é isso? É quando os termos equivalentes não seguem a mesma sequência. Ô, professora, como é que ficaria certo? Porque eu até agora não entendi isso direito. Não tem aqui o direito à saúde? Os termos seguintes têm que ter a mesma sequência sintática. Então, se eu coloco aqui, na frente do substantivo, um artigo e uma preposição formando esse a craseado, eu tenho que ter aqui também, ó, a educação e a cultura. Assim vai estar correto. Direito à saúde, à educação e à cultura. Ou seja, uma sequência de paralelismo sintático. Quando eu não coloco esses as aqui como estavam antes, significa um desvio. Por quê? Porque houve aí uma ausência de paralelismo sintático. São termos equivalentes que não possuem a mesma sequência. E, neste caso, tem que ter a mesma sequência sintática, tá bom? Lembravam disso? Yasmin lembrou, não lembrou que ela falou? Mais alguém lembrou dessa sequência aí? Ou ia passar batido? E aí? Lembrei porque eu esqueci na minha redação. Lembrei. Esqueci de E colocar aí, um. gente, ó, uma... E aí, uma dica para que você perceba claramente é quando você utilizar, sabe o quê? Essa conjunção i. Normalmente, o que não quer dizer sempre, quando você utiliza a conjunção i, você está ligando termos equivalentes. Aí você vai analisar esses termos equivalentes que a preposição i aí, essa conjunção i está ligando, possui essa mesma sequência sintática. Se possuir a mesma sequência sintática, está correto. Se não possuir, você tem que colocar, porque se não colocar, vai perder ponto por ausência de paralelismo sintático, certo? Mas vamos lá agora para a análise de Marco. Vamos lá, Marcos. Eu posso A falar, Lívia? Constituição... Diga. Pode, Eu poderia pode falar? sim. Ó, a Você quer que eu Constituição. leia? Vá, Não, eu posso falar vá. até a cultura é Então, o beleza. repertório, né? Sim, Contextualização. De entretanto, até das exatamente. salas de cinema no país é a Hum. tese. A tese, lê de novo. Isso. Não, entretanto, não, esqueci o nome do que é. Mas é o meu ponto de Ponto. vista. É o meu ponto de vista. Exatamente. Aqui, ó, Ok. isso ocorre, Depois. ora, pela concentração de grandes centros urbanos, tese 1, e falta de investimento do governo, tese 2. Desse modo, Arrasou. é uma retomada do tema. Rapaz, você tá É porque eu tô, afiado, viu? é porque eu tô usando esse modelo nas minhas redações. Ó, então caiu certinho aqui para você isso, né? Turma, exatamente isso que Marco falou, tá? Então aí, a Constituição Federal de 1988 garante a todo cidadão direito à saúde, à educação e à cultura. Repertório, que é o quê? A contextualização. Entretanto, olha o entretanto aqui, ó, gente, não esqueça, sempre tem que ter um operador argumentativo ligando essa contextualização com o ponto de vista. Sabe por quê? Porque se você não colocar esse operador argumentativo ligando o repertório ao ponto de vista, pode ser que o corretor não considere esse ponto de vista dando uma produtividade ao repertório. Então, tem que ter nesse momento aí esse operador argumentativo, viu, gente? Vou até botar aqui ele de vermelhinho. Aí, embora seja correto, esse direito não é efetivado no atual cenário brasileiro, visto que torna-se evidente que há uma má distribuição das salas de cinema no Brasil. Olha aqui,
Ele colocou o seu ponto de vista relacionando ao que foi citado, dando-lhe uma produtividade ao que foi citado e uma pertinência, certo? Porque ele colocou aqui, ó, de forma diferente, mas botou o tema. Então, nesse momento que ele colocou esse tema aí de forma diferente, ele transforma o repertório que foi a Constituição em um repertório pertinente. Já é legitimado, porque é uma Constituição, é a Constituição Federal. Então, nesse momento, nesse período aí, ele apresentou o ponto de vista, dando-lhe o quê? A produtividade e a pertinência. Então, nesse momento aí, ele contemplou 200 pontos na competência 2, que são o quê? Um repertório legitimado, que é a Constituição, pertinente ao tema, porque ele fala aí, ó, da má distribuição das salas do cinema do país, e produtivo, porque ele relacionou ao cenário brasileiro. 200 pontos garantido. Aí, no período seguinte, o que é que ele fez? Isso ocorre, ora pela concentração dos grandes centros urbanos, que é a primeira tese, ora pela falta. Peraí, gente. Deixa eu botar aqui de uma cor. Roxo. Azul, pode ser. Ora pela falta de investimento das cidades no interior, governada no interior. Tan, tan, tan. Segunda tese, falta de investimento do governo nas cidades do interior. Olha ele culpando o governo aí na segunda tese, tá vendo aí? Aí aqui, para fechar, desse modo, faz necessário discutir sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Fechou. Fechou a sua introdução, abordando o tema por completo. Turma, o fechamento de uma introdução é muito simples. É só você colocar. Desse modo, faz necessário discutir sobre e o tema. Fechou sua introdução. Introdução completa, com contextualização no primeiro período, ponto de vista com a abordagem do tema no segundo período. Terceiro período, apresentação das duas teses. Quarto e último período, fechamento com abordagem completa do tema. Certo? Tranquilo. Introdução, nota 1000 aí, tá? Enxergaram aí com facilidade, não foi? Yasmin tá na sala ainda? É porque eu tô aqui projetando e não consigo ver, tá? Ou não tá? Só tá vocês dois? Tô aqui, Vivian. Ah, ou não é Yasmin, não. Desculpe, Yasmin, é Samara. Vocês conseguem ver se Samara tá na sala? Tá não, né? Porque teria uma outra aqui. Mas tranquilo. Turma, tá bem claro aí a introdução para vocês? Tá, né? É, Assim, e a Samara tá na redação? Ou na sala, não, né? Que eu teria outra aqui para ela, mas se não tiver, não tem problema. Então, turma, tá bem claro aí a introdução, né? O que é que eu quero que vocês consigam enxergar? Esses pontos e que também vocês enxerguem como é fácil iniciar a introdução, que normalmente os alunos têm esse bloqueio de iniciar. Então, às vezes, quando o Marco pergunta, Vi, eu não sei como é que eu inicio. Aí eu falo, inicie com um repertório. Então, você pode, Marco, sempre iniciar com esse repertório aí. A Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão o direito à saúde, educação e cultura. Se falar de saúde, está aí. Se falar de educação, está aí. Se falar de cultura, está aí. Então, qual tema que cair, a Constituição acaba abordando. Aí, em seguida, você coloca seu ponto de vista relacionando ao cenário brasileiro, porque o tema vai ser algo relacionado ao Brasil, tá? Depois, você apresenta as duas teses, que aí você vai pensar quais são as duas causas para essa problemática, tá? Uma você já sabe, negligência governamental. E a outra, aí você vai ter que ler o tema para saber, tá? E aí depois você faz esse fechamento com o tema por completo. Facilitou a vida de vocês. Tem a introdução por completo, certo? Fácil aí, gente? Tá, né? Teria outras aqui que eu fiz na realidade, contando uma para cada aluno, né? Mas não tem problema. Peraí,
Deixa eu só. Vamos analisar juntas essa aqui. E aí, eu parto para a atividade, tá? A última. Eu pulei algumas, porque não estão todos os alunos, né? Então, a gente faz a última. Ó, a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda, em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de sua falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Isso é o quê? Repertório. Eu lembro de Yasmin quando eu leio esse tipo de repertório, que Yasmin gosta muito de iniciar o repertório com a contextualização com o repertório histórico, né, Yasmin? Eu acho que você deve gostar de história aí, não é? É, mais fácil para mim. Aí aqui tem, segundo período, entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso às informações, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demanda intervenções. Vocês perceberam que nessa introdução aqui, o candidato ele está aprofundando mais os argumentos em si, né? Ele não escreve só aquilo que precisa, ele aprofunda mais, tá vendo? Então, é uma introdução até mais elaborada. Essa parte aí vai ser o quê, minha gente? O ponto de vista com as teses, né? Aí, ademais, é imprecioso ressaltar os princípios e impactos da manipulação, com destaque, a tese está aqui, com destaque a influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Mesma estrutura, com abordagem completa, contextualização, ponto de vista e duas teses. Sem dúvidas sobre isso, vamos para a proposta de atividade. Vou fechar aqui. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Fechar aqui. Deseja salvar? Não. Vou abrir a proposta de atividade, tá? Lembrando, turma, que esse segundo bloco exige mais autonomia de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui não, aqui. Vamos lá. Yasmin, você está aqui em Salvador? Não, estou em Barra Grande. Ah, eu pensei que seu pai ia vir para cá, para Salvador, para a Costa do Sauípe, não vem, não? Vai não. Ah, a gente estava achando que ele viria. Vamos lá. Técnicas para a construção de uma introdução nota 1000. Esse material bonitinho aqui, vocês vão receber, tá bom? Assim que terminar a aula. Vamos lá. Esta lição tem como objetivo atender o que se pressupõe no padrão 5, que é exigido na competência 3. Selecionar, relacionar informações. Ih, não botei para vocês, não. Peraí. Muita calma nessa hora. Ok, agora sim. Então, vocês vão receber esse material aqui, que tem uma atividade para fazer, tá? Vamos lá. Gente, essa atividade é para que vocês desenvolvam essas habilidades, entendeu? Assim, não é para entregar para a professora para ver se está certo mesmo, não. É com o objetivo de você forçar para desenvolver essas habilidades. Hoje eu vou também passar para vocês um livro, Cidadania de Papel, de Gilberto Damasceno. É muito bom e dá para utilizar muito com várias partes do livro como repertório, tá? Então, quem tiver tempinho de ler, só fica a dica aí. Não significa que eu vou perguntar sobre o livro na aula seguinte, não, tá? Vamos lá. Então, esta lição tem como objetivo atender o que se pressupõe no padrão 5, que é avaliado na competência 3. Selecionar, relacionar informações, fatos e opiniões e argumentos de defesa de um ponto de vista, tá?
Então, para muitos alunos, iniciar uma redação é a parte mais difícil de todo o texto. Tem Marco aí que pode confirmar isso, né, Marcos? E antes, agora eu acho que não, mas sempre tinha dificuldade de como iniciar essa redação, não é isso? Pois é a partir das teses apresentadas na introdução que os argumentos do desenvolvimento 1 e 2 serão produzidos. Nesta lição, você irá aprender o que deve e o que não deve fazer para escrever uma introdução perfeita. Um minutinho. Você viu um ursinho gigante? Não, mas se não tiver aqui, deve estar no carro. Peça para seu pai, tá bom? Mas eu não tava lá, porque eu andei com ele. Eu procuro depois, que mamãe tá dando aula agora, tá? Não vai perder, não. Mamãe vai pegar depois, tá bom? Beijo. Desculpa. Então, a primeira questão que você precisa compreender é que a introdução não é avaliada separadamente no seu texto. Ela é a apresentação que vai encaminhar a sua discussão durante toda a redação. Por isso, costuma-se dizer que a introdução é a propaganda para a sua dissertação. Geralmente, o corretor já define a qualidade da redação a partir da introdução. Gente, a introdução é o convite para a sua redação, para o corretor ler a sua redação. Então, ela tem que ser bem elaborada, tem que criar uma ótima impressão, certo? Então, é precioso ser sábio, pois, como um spoiler de um filme, a introdução tem que despertar o desejo de leitura, por isso, não coloque todas as informações nessa parte. Então, lembra quando a gente assiste um trailer de um filme? A gente está no cinema, ou então em casa mesmo, e assiste esse trailer. E aí a gente fala, poxa, esse filme deve ser muito massa, por isso que eu vou assistir o filme. É a mesma coisa a introdução da redação. Então, a introdução ela tem que ser tipo um trailer do filme, que vai fazer o corretor desejar ler a sua redação. E outra, no trailer do filme, ele não coloca todas as informações, né? Ele faz um spoiler mesmo para que o telespectador deseje assistir aquele filme, sem apresentar tudo. Na introdução é a mesma coisa. É um spoiler que você vai fazer para que o corretor tenha ideia do que trata a sua redação, certo? Mas que provoque o desejo ao corretor para poder ler toda a sua redação, tá? Então, quais os elementos necessários para a introdução nota 1000? Para a construção de uma introdução que prende a atenção do leitor e determine os caminhos da escrita, é necessário que esteja delimitado os seguintes elementos: contextualização, ponto de vista, tese e tema. Muitos alunos me perguntam se precisam estar nessa ordem, e aí a gente viu os exemplos, né, agora, que não necessariamente precisa estar naquela ordem, tá? Mas é importante que tenha todos esses elementos. Contextualização, como vocês viram, é o repertório, certo? O ponto de vista é a discussão que você apresenta para ligar a contextualização a essas teses. A tese é a sua opinião sobre o tema proposto, tá? Pode ser apresentada por meio de uma declaração afirmativa. Lembrando, turma, nessa tese que você vai colocar a problemática, se o tema não for um problema, aparentemente, ou as causas para aquele problema. Se o tema já for um problema, você vai apresentar essas causas. Toda problemática, toda causa vai ter um causador e vai ter uma vítima. Então, você já vai ter que pensar para os seus argumentos. Qual é a causa dessa problemática? Quem é o causador dessa problemática? E esse problema aí atinge a quem? Todos esses questionamentos são importantes para você ir a fundamentar o seu tema, tá? Na tese, você só vai apresentar a causa, ou a causa e o causador, tá? Mas você vai desenvolver no seu desenvolvimento isso, o causador, a tese em si, que é a problemática, quem atinge essa problemática e como, uma forma bem resumida, solucionar essa causa, tá bom?
Dica: caso não saiba contextualizar sobre o tema proposto especificadamente, utilize a Constituição Federal ou a Declaração dos Direitos Humanos, pois estas duas normativas garantem ao cidadão todos os direitos, como saúde, educação, cultura, segurança, preservação ao meio ambiente, questões relacionadas a todos os tipos de discriminação. Turma, tema, você já sabe. Dos 10 anos para cá, que são os 10 anos que eu faço parte do Enem e estudo, né, as redações do Enem, sempre refere-se a uma problemática, sempre este problema atinge os causadores, que um vai ser o governo e outro vai ser quem? A sociedade, e sempre está relacionado ao que? A parte de discriminação atinge sempre a minoria, certo? Então, por exemplo, a questão se for preconceito racial, atinge uma parcela da população. Quando a gente fala essa minoria, são as pessoas menos privilegiadas que eu falo, tá? Não é a menor parte da população, mas as pessoas menos privilegiadas. Sempre vai ter isso, tá? E aí, como contextualização, caso você não tenha ideia de outra, se você tiver, coloque outra. Mas caso você não tenha ideia, pode colocar contextualização ou Declaração dos Direitos Humanos, que atinge a todos, certo? Não tem problema. Ô, professora, mas se eu colocar contextualização e todo mundo colocar contextualização, minha nota não vai cair por isso? Não. Sabe por quê? Porque nós, corretores, analisamos com parâmetro. Qual é o critério para você ter 200 pontos na competência 2? Colocar um repertório legitimado. Não importa se esse repertório legitimado é a contextualização, é a Constituição Federal, é a Declaração dos Direitos Humanos, ou é um jornal que você assistiu em alguma emissora. Tem que ter. Se tem, você vai, e for produtivo e pertinente, você vai ter aquele ponto. Certo? Então, não importa qual é o repertório, tem que ter o repertório. Outra coisa, Vivian, todos os repertórios fugiram na minha mente. Mas é um assunto que passa o tempo todo na televisão ou nos sites de notícias. Mas eu não lembro quando foi que teve. Eu posso colocar? Pode. Coloque aí, ó, segundo portal de notícias G1 e coloque o tema da sua mente. Corretor nenhum vai entrar no site de notícias para verificar se aquilo que você colocou, de fato, está lá. Não. Se é um assunto que fale sobre a pandemia em si, você sabe que todos os telejornais falaram sobre a pandemia. Você sabe que a pandemia está sendo abordada nesses sites de notícias. Então, pode colocar que não tem problema. Certo? Pode colocar da sua cabeça, colocar segundo o portal de notícia tal, ou então a emissora tal, no jornal tal, que não tem problema, tá? É mais uma dica. Aí aqui vem 2 esqueletos modelos, certo? Um com a Declaração Universal e outro com a Constituição. Vou lá ler rapidinho. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, em seu primeiro artigo, determina que todos os indivíduos nascem livres, em igualdades e em direitos. Tá, turma? Faltou o "em" aqui, tá? Por conta do paralelismo sintático. Certo? Então, aqui é o quê? A contextualização. Embora seja correto, quando se trata, coloca o tema, que vai falar sobre o seu ponto de vista. Não é efetivo no atual cenário brasileiro. Ponto de vista com o tema. Aí, terceiro período. Isso ocorre, ora, por primeira tese, ora, por segunda tese. Fechou? E, cadê? Dessa forma, faz necessário discutir sobre, coloca o tema por completo, caso não tenha colocado ainda. Segundo modelo, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Apesar da normativa ser uma garantia constitucional, o referido... Aí até aqui é o quê? A contextualização. Segundo período, apesar da normativa ser uma garantia constitucional, o referido direito não é efetivado para todos os brasileiros, uma vez que tornou-se frequente
colocar o tema. Ponto de vista com o tema. Isso ocorre seja pela primeira tese, seja pela segunda tese. E fecha dessa forma, faz necessário discutir sobre esse tema. Turma, uma pergunta que é importante. Ô, professora, quando eu coloco hora e hora, são duas palavras que estão dentro do mesmo período. Eu não vou perder ponto por repetir. Neste caso aí, hora, seja, não perde, porque isso faz parte também dos elementos coesivos, que inclusive está na tabela dos operadores argumentativos enviada para os corretores, que foi enviada pela FGV, que é a banca que é responsável pela correção das redações do Enem. Então, pode usar o hora, seja, sem preocupação, porque faz parte da tabela dos operadores argumentativos, tá bom? Turma, a atividade que eu vou passar para vocês é essa aqui. Espera aí. Bem fácil. Vamos lá. Compreendeu? Vou ler só essa parte aqui. Vamos compreender cada elemento, que eu acho que vocês já sabem, de acordo com a minha explicação, né? Os marcados de azul são conectivos, pois toda vez que inicia um novo período, é importante ter o conectivo para fazer o elo entre um ou outro período, demonstrando sequência das ideias. Se tem elo, não precisa de ligação, tá? Porque já que o elo significa ligação. Os marcadores de verde referem-se à problemática do tema ou seu ponto de vista. Por exemplo, no tema democratização do cinema, você pode colocar, uma vez que se tornou frequente, o número de pessoas que não podem usufruir uma sessão de cinema. Essa sessão aqui, tá? E os marcadores de vermelho sinalizam as conjunções alternativas. Os de laranja e marrom referem-se às teses. Isso aqui a gente já estudou, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Essa atividade tem como objetivo levar à prática da produção de uma introdução nota 1000. Para tanto, você deve utilizar os esqueletos modelos e produzir 2 introduções de cada tema, sendo uma para cada modelo. Vocês vão pegar um tema, Desafios para a Formação Educacional nos Cegos do Brasil. Esse tema, você fará a sua introdução de acordo com aquele modelo que eu dei lá. Aí você vai escolher um modelo da Declaração Universal, dos Direitos Universais. O segundo tema, de acordo com o outro modelo, que foi usada a contextualização. O terceiro tema, por você, tá? Então, vocês vão desenvolver 3 introduções. A primeira introdução, número 1, vai ser com base ao primeiro modelo, que é os direitos universais, esse aqui. A segunda introdução, de acordo com a contextualização, essa aqui. E a terceira introdução é sem modelo, é por produção sua. Quando vocês fizerem isso durante a semana, não se preocupe, eu quero que vocês tirem uma foto e enviem para o meu WhatsApp para eu poder dar uma olhadinha, tá bom? E aí a gente fecha a aula de hoje. Primeiro, alguma dúvida sobre a estrutura da introdução? Tá tranquilo? Conseguiram compreender o que é que tem que ter nessa introdução? Sim? Samara tá aí, ó. Agora que eu tô vendo, e ela ficou caladinha e eu não vi. Então, turma, a atividade vai ser essa. Vocês vão desenvolver 3 introduções de acordo com essa apostila aí, tá? Essas introduções, uma vai ser no modelo da Declaração de Direitos Universais, a outra vai ser sobre a contextualização e a outra vai ser a produção própria. Além do modelo dessas introduções, eu vou passar para vocês o tema da redação. O que é que eu quero que vocês saibam? Marco vai fazer um concurso diferente do Enem. Então, eu vou botar, viu, Marco, um tema específico só para você fazer, que é diferente do tema dos alunos do Enem, que vão fazer o Enem. E aí eu vou especificar na plataforma esses temas direitinho para que vocês não se confundam, tá? E aí eu vou liberar hoje ainda essas plataformas para vocês, tá bom? Então é isso.
Alguma dúvida? Ok, então a gente finaliza a nossa aula hoje, tá? Um grande beijo, bom feriadão, divirtam-se também no feriado, mas não deixem de praticar, tá? Até próximo sábado, tchauzinho. Deixa eu interromper aqui.